Gente, boa noite a todos que já foram chegando aí. A gente vai dar sequência a esse culto do lar que o Aniceto e os trabalhadores do campo, mais André Luiz e Vicente, estão Boa fazendo. noite. Boa noite, Márcia. Estão fazendo nesse campo. O assunto em questão é ingestão de proteínas, ou seja, de alimentação animal principalmente, né? Ontem à noite eu publiquei lá no grupo um vídeo do YouTube que eu recebi de um dos participantes da aula. E assim, eu não sei se deu tempo de vocês verem ou não, porque o vídeo leva 1 hora, né? Mas enfim, é um vídeo bastante interessante, é um vídeo que vai conter vários cientistas, várias pessoas do mundo inteiro que falam sobre o que nós estamos fazendo com o planeta Terra. A gente já sabe que há muito tempo a gente está destruindo o planeta, gente. Isso é um fato, a gente está vendo isso, principalmente com as mudanças climáticas extremas que a gente está sofrendo. Nós que somos de Petrópolis aqui, esse ano a gente teve 2 episódios bem catastróficos, bem mesmo, né? Em função desses fenômenos extremos que têm ocorrido. A gente sabe que Petrópolis sempre foi uma cidade que teve deslizamentos, mas nunca teve é, nunca choveu tanto, com tanto volume como dessas últimas vezes, que uma foi em fevereiro, 15 de fevereiro, outra foi em 20 de março. Enfim, a questão climática, a questão da destruição da Terra já vem sendo falada desde o século passado, desde as primeiras décadas do século passado. Mas nós sabemos que o homem, ainda movido pela sua ganância desenfreada, ele fecha os ouvidos até a hora que não der mais para fechar. Essa é a realidade, né? Uma das questões que o vídeo vai abordar é principalmente a questão da ingestão da carne animal, que a gente também sabe disso já há muito tempo, né? Que para se criar o gado precisa de grandes terrenos. E a gente sabe que muitos desmatamentos, principalmente na nossa Amazônia, em outros lugares também, nós estamos falando do Brasil, mas no mundo inteiro, né? Estão sendo realizados para que possam os animais, para ter pastos para os animais. E a gente sabe também que, em consequência disso tudo, o calor global aumenta. E dentre outras coisas que o vídeo vai mostrar com mais profundidade, o quanto que o gado expele metano, o quanto que a gente tem que plantar de soja para poder alimentar esse gado. Então, cada vez mais a gente tem que arranjar terreno para plantar, para ter carne, para isso, aquilo outro. Bom, o vídeo tem assim uns momentos bem pesados, mas a nossa realidade é essa. A gente não pode fazer de conta que não mora aqui, que isso não está acontecendo no mundo inteiro. Porque se a gente continuar fazendo de conta, vai ser complicado. A nossa conversa essa noite não visa obrigar ninguém a parar de comer carne. Isso é uma das primeiras coisas. A gente tem que entender, nós espíritas somos livres para fazer o que nós quisermos. Nem tampouco a conversa dessa noite ela tem por finalidade passar uma ideia de que quem não come carne é evoluído. Só quero que isso fique bem claro, tá? Porque isso não é uma premissa verdadeira. Tanto a gente sabe que no livro Diretrizes de Segurança, que é um livro em parceria com Raul Teixeira e Divaldo Franco, eles falam sobre a questão da ingestão de carne e fala que Hitler era vegetariano e Chico Xavier comia frango todos os dias. Então, não visa dizer que ninguém é mais ou menos evoluído. O que a gente vai fazer aqui essa noite é fazer as colocações que estão nesse livro do André Luiz, junto com esse vídeo, alertar a importância de todos nós começarmos, na medida das nossas possibilidades, diminuir a ingestão da proteína animal e de todos os seus derivados, né? Da carne e dos seus derivados, né? Essa é a conscientização que nós precisamos passar e que a gente não pode fazer de conta que isso não é um fato, não é uma realidade. Então,
Um dos primeiros conselhos que eu faço para vocês, aqueles que gostam muito de carne, que tem gente que adora carne, né? Não é o meu caso, como eu já falei para vocês, eu tenho uma dificuldade imensa de comer carne, é uma questão mesmo de não gostar. É tentar, faz uma planilha, o que que você ingere de carnes e derivados durante o mês? Ah, é tanto. Tenta diminuir alguma coisa. 30, 40, 50%, 60%, o que puder, o que você der conta. Por quê? Porque futuramente a gente não vai ingerir carne mesmo. Essa é a verdade. A evolução, o progresso, ele vai nos arrastar de qualquer maneira. Por mais que a gente demore na beira da estrada, que a gente não queira mudar os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de pensamentos, os nossos comportamentos, a vida vai arrastar a gente de qualquer maneira. Para algum momento a gente tem que tomar essa decisão. Melhor do que ser pela dor, eu acho que é ser pelo amor. Isso é uma lógica, né? Então, assim, o que visa essa aula hoje é dar essa conscientização. Nós estamos acabando com o planeta, sim, isso não tem sombra de dúvidas, né? A gente não pode negar esse fato, porque a gente está fazendo isso mesmo. Um dia nós vamos ter que parar de comer carne? Vamos, um dia nós vamos. Só espero que não seja porque a gente já destruiu o planeta todo e aí a gente vai por por essa dor imensa ter que parar de comer ou diminuir a ingestão, né? De uma forma drástica. Que espero que não seja por aí o caminho nosso. Eu espero, gostaria muito, né? E é claro que um dia nós também deixaremos de comer os vegetais. Daqui a mais um tempo, se a gente conseguir ficar no planeta de regeneração e a gente, né, que ainda vai ser depois que a gente entrar na regeneração, que a gente ainda não entrou, e a gente vai ficar um largo tempo, o debate lá já não vai ser mais a carne do animal, porque já vai estar superado. A gente vai estar debatendo parar de comer os vegetais. Olha que loucura que vai ser isso, né? Por quê? Porque a gente vai ver aquilo pelo texto hoje mesmo e a gente sabe disso, né? Que vai chegar uma hora que a gente vai conseguir fazer a absorção pela respiração na atmosfera. Então, a gente vai ter outra forma de se alimentar. Quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai deixar essas formas pesadas de alimentação para trás. Então, isso é uma realidade que a gente não pode fugir dela. Agora, entenda, a aula não é para forçar ninguém, nem para dizer que ninguém é menos evoluído para nada disso. É para a pessoa se conscientizar e se ela não puder parar, que ela diminua pelo menos. Diminui o máximo que ela der conta. Né? É para isso a aula. Quem puder, abole. Né? Quem puder abolir completamente. Então, assim, a aula ela visa isso, é conscientizar. O vídeo está lá, é um vídeo de 1 hora, vai mostrar diversos aspectos, diversas falas de diversos pesquisadores, diversas pessoas do campo da ciência e responsáveis por diversas áreas. Então, assim, o vídeo está lá para quem quiser encontrar embasamento. E a gente agora tem que fazer a nossa parte. Só isso, gente, é para isso. A aula aqui não visa fazer separações, criar sectarismos, criar grupos, expulsar pessoas, dizer que pessoas são menos evoluídas ou mais. Isso vai da consciência de cada um, tá? Então vamos ver a fala ali do livro e vão seguir os nossos raciocínios. Quem não teve tempo de ver o vídeo, eu entendo, é 1 hora, nem todo mundo tem. Ontem eu terminei já tarde da noite de ver. Depois, se tiver interesse, dá uma olhada lá. Ele coloca assim: exaltemos o soberano espírito de vida que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. É verdade. Deus faz o convite todos os dias para nós nos renovarmos. É da lei o progresso. É como eu disse para vocês, por mais que a gente não queira evoluir, a gente vai ter que evoluir de qualquer maneira, então que não seja pela dor. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentialidade para extrair-lhe o conteúdo divino. O conteúdo divino dessa mensagem, é isso que ele quer dizer, que ele quer extrair. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens, há milênios, é verdade. E nós, o que nós estamos fazendo com o planeta? Todo dia destruindo. Todo dia a gente destrói um pouco o planeta. Né? E nós estamos destruindo a nossa morada. E a gente está criando karmas negativos com tudo isso. Porque a gente está destruindo algo que foi emprestado para a gente evoluir.
Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. É verdade. Nós, pela nossa vaidade, pela nossa indisciplina, a gente submete os reinos que estão abaixo de nós, como se a gente pudesse viver sem a natureza. Na verdade, é a natureza que pode viver sem a gente, não é a gente sem a natureza, não. A coisa é bem diferente de tudo isso. Aliás, o vídeo fala isso, que lá em dado momento, quando eles vão fazer uma entrevista numa das tribos do Amazonas, um índio fala isso. Ele fala da experiência dele, de tudo que ele vive ali, e ele diz que, na verdade, né, a natureza pode viver perfeitamente sem eles, mas eles não podem viver sem a natureza. Né? Olha só, eles que a gente acha que são seres mais primitivos estão falando uma grande sabedoria para todos nós. Então, né, vamos ver se a gente consegue ir acordando aos pouquinhos. Né? Ele continua: Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade da glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentadas às ilusões da ganância e da ordem material. Ai de nós se não fosse a espiritualidade. Eu penso nisso todo dia em relação a mim. Eu não sei vocês, mas eu faço um balanço da minha própria conduta, do meu próprio comportamento. Ai de mim se não fosse a paciência dos amigos espirituais dos meus mentores, porque para me aturar eu sei que não é moleza, não. Quando eu consigo ver assim a coisa de uma forma assim bem simples e fria, eu falo assim, Senhor, acho que tem hora que eu ia falar assim, peço as contas. Se eu fosse mentora de mim, acho que tinha hora que eu ia falar assim, estou pedindo as contas, vou passar no departamento pessoal e vou assinar. Porque tem horas que a gente até é bonzinho, mas tem hora que eu vou falar, a gente é complicadinho toda a vida, né? Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? E é verdade, a ganância, o querer ter dinheiro e poder, faz a gente destruir tudo. Só que a gente não leva o dinheiro, não leva o poder, não leva nada disso. Olha que quanta burrice, né? Mas tudo bem, a gente está aqui aprendendo, né? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. Espera aí que eu tenho que passar os slides, mas eu tenho que entrar aqui na outra janela. E ele continua assim: é para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Então, veja bem, ele já está dando um ensinamento para a gente também. Como a gente deve agir com aqueles capitalistas selvagens que só querem explorar a terra para obter dinheiro e poder. A gente deve agir com tolerância e fraternidade. A gente não deve maldizer as pessoas porque as pessoas não pensam como a gente, não agem como a gente, ou não têm a consciência que a gente tem. A gente não pode nem deve, porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, se a gente tem uma outra consciência, sabe, do que é viver, de que a gente é espírito imortal, que a gente continua vivendo depois da morte física, não é para gente ficar com raiva das pessoas que não pensam igual, que não acreditam. Nada disso, é para a gente ter compaixão e tentar, de alguma forma, pela nossa vida, pelo nosso reto agir, quando a gente conseguir ter isso de verdade, o reto agir, ensinar aqueles que estão na retaguarda. Essa é a finalidade. Não é trabalhar com preconceito nem separação, mas é trabalhar com amor o tempo todo. Ajudemos-los ainda agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. É verdade. E cabe a quem muito é dado, muito ofertar. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano. Quer dizer, então a criação geme, sofre pela nossa irracionalidade. E está pedindo para a gente ser racional e a gente tem condição de ser racional. Olha que coisa mais, né, triste. Mas não evitemos também a lágrima desses escravos da corrupção. É verdade, né? É a piedade que a gente deve ter, a misericórdia, em cujas fileiras permanecíamos até ontem. Até ontem a gente também poderia ser esses que são os capitalistas selvagens, os gananciosos, que estavam com sede de poder e de dinheiro. Talvez nessa vida a gente não tenha mais nada disso, que bom. Mas talvez em outras vidas a gente
é, é, sacrificou a natureza, sacrificou as pessoas em busca de poder e de dinheiro. Se a gente hoje não faz mais isso, que bom, vamos agradecer a Deus, vamos seguir, né? Auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício do outro ser. Então, Deus, ele tem misericórdia de todos, né? Ele não vai deixar ninguém abandonado na beira do caminho. Mesmo quando a gente maltratar e fizer mal, Deus está sempre amando a gente e aquele a quem a gente fez mal. Então, que a gente possa aprender com Deus, né? Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Porque a natureza é maternal, se a gente for ver. Por isso que para algumas correntes filosóficas religiosas e correntes até científicas, chama a Terra de Gaia. Gaia é a mãe, é o feminino, aquilo que recebe, que acolhe, que alimenta, que protege. A Terra faz tudo isso por nós. O que a gente dá para a Terra? Nada, né? Dá o pior de nós. Quase sempre, não vou dizer sempre. Sempre ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do ciclo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Eu vou explicar essa aquisição de nitrogênio. A gente respira nitrogênio todo dia, só que o nosso pulmão não é capaz de absorver esse gás. E nós precisamos de nitrogênio para que se faça a síntese de proteínas. Só que o que acontece? Como a gente não consegue pela respiração, a gente tem que conseguir isso pela alimentação, porque a gente precisa de proteína no organismo para fazer todo o funcionamento celular acontecer. Então ele está falando assim, a gente volta para cá, para a Terra, e fica levando muito a sério essa aquisição dessa proteína na nossa vida. E aí a gente não sabe ao certo ainda, hoje, eu não vou dizer que não sabe, mas a gente não se conscientiza de que há muitas formas de se alimentar, e a gente vai falar sobre isso. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Ou seja, o que é essa tragédia aí mundial? É o que a gente está fazendo com a Terra. É desmatando para criar pastos, para criar gados, para plantar comida para os gados e acabando com a terra. Fora o lixo que a gente consome. Eu agora, quando eu jogo alguma coisa na lixo, eu fico pensando, meu Deus, eu não sei o que fazer com isso, mas eu tinha que aprender a reciclar. E hoje até nisso eu já fico com grilo, né? Porque a gente tem que realmente proteger a terra, porque a gente está acabando com ela, né? O André Trigueiro fala muito isso, né? Então ele continua assim. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, que é o nitrogênio. E, embora se locomova no oceano do nitrogênio, respirando na média de 1.000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Olha que coisa horrível. A gente precisa dele, mas não pode se apropriar dele. Mas ele tem bastante. Se a gente conseguisse respirar ele, a gente conseguiria fazer toda a síntese de proteína no nosso organismo. Mas como a gente não consegue, a gente bota ele para dentro, bota ele para fora, a gente precisa dele e não consegue absorver. Então vamos seguindo. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células no organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infadigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo. Fixando para o entretenimento da vida noutros seres. Olha que interessante. Nós não conseguimos. Só quem consegue isso são as plantas. As plantas conseguem absorver e fazer toda a síntese. E aí é delas que nós precisamos para nos nutrir. Mas o que a gente faz? A gente vai de uma maneira fácil, ou uma maneira mais gulosa. A gente come a carne. Aí a gente fala assim, mas eu preciso de carne. Sim, mas o que a vaca come? Vocês sabem? Mato. Planta. Então, entende? Ela também, por si só, ela também é como a gente, ela respira, mas não consegue absorver o nitrogênio, não sei se vocês sabem. Então, ela tem que tirar do solo aquilo que ela precisa para ela poder também se alimentar.
E aí a gente tira dela a proteína, sendo que a proteína está no solo. Interessante isso, né? Aqueles que já numa outra aula me vieram falar sobre ômega 3, aqueles que precisam de ômega 3, é fácil. Você vai falar assim, tá no peixe. O peixe come o quê? O que que o peixe come para fazer ômega 3? Não sei se vocês sabem, mas são as algas marinhas. Então, outra forma de conseguir, não precisa ser o peixe. E aí vai por aí afora. E a nossa confusão é grande. Pode falar, Eduardo. É. Ah, é? Ah, isso aí eu não conhecia não, mas eu já ouvi falar do Ivan Cury. Mas assim, então, a gente pode comer. Oi. É, tá. Isso aí. E tem ômega 3 também na linhaça, tá? Só para você saber. Então, assim, a gente tudo tira do solo e a gente está buscando os seres vivos para comer. Então, tem alternativa, mas entenda, eu não estou obrigando vocês a serem vegetarianos, cada um faz da sua vida aquilo que quer. É uma conscientização. Ou faz o que pode, né? Eu acho que se a gente hoje já conseguisse diminuir uns 50%, a gente já estava ajudando bastante, tanto os seres vivos quanto o planeta em si. Eu acho que isso dá para a gente fazer com tranquilidade. Eu acho que aqui não vai ter ninguém que vai ter esse problema. 50% acho que ninguém aqui teria, eu acho, né? Pode falar, Márcia. Certo. Então a gente no futuro tem a alternativa das plantas, dos vegetais, das algas, né? Enfim, japonês come muito, é. Isso aí. Então vamos lá. Edilene, pode falar, Edilene. Viu? A gente tem alternativa. A gente tem alternativas. Oi, pode falar, desculpa, Edilene. A gente tem alternativa, né, gente? A gente pode. É uma questão de fazer uma reeducação alimentar. Também não, mas isso é uma coisa minha, já nasci assim, né? Então, eu entendo que para algumas pessoas deve ser difícil, não sei, né? Assim, eu já nasci assim, então eu não entendo muito a dificuldade do outro, porque para mim, assim, tem, não tiver, melhor ainda, entendeu? E- é, pois é, eu não morro por isso aí. Mas assim, eu não gosto da carne, mas eu gosto dos derivados. É os derivados que eu tenho lutado ultimamente, né? Porque eu gosto de leite, eu gosto de manteiga, eu gosto de ovo. Então, a minha luta lá come muita carne, né? Sul também. Então, assim, eu tenho problema com isso. A minha luta hoje é retirada de leite, de manteiga e de ovos, né? Porque tem leites alternativos, mas os leites alternativos são uma fortuna. As pessoas que fazem uso aí devem saber, né? É quase 5 vezes mais caro, né? Então, assim, isso aí, 19, R$ 20. Então, a minha luta está sendo essa. Então, eu fico pensando assim, a gente também tem que guardar uma certa compreensão. Como é que uma pessoa que ganha salário mínimo vai comprar isso? Não vai, gente. Mas acho assim, a gente que se tem condições, faz um remanejamento, a gente vai estar ajudando a quem não pode.
financeiramente, até às vezes tem vontade, mas financeiramente não tem condições para bancar essa vida ainda, né? No futuro as coisas vão ser diferentes, né? Está se barateando. Isso aí, isso aí. R$ 20. É, mas tá 5, 6, 7, 8. Isso aí. Isso é ótimo. Aí muda. Para quem é alérgico, a retirada de leite é muito bom. A gente da medicina chinesa, quando eu atendo alguns pacientes, tem pacientes que eu sou categórica. Eu sou categórica. Eu falo assim: olha, se não parar agora, hoje, de comer leite derivado, não me chama. Melhor fazer o tratamento com outra pessoa. Não vai resultar. Eu já tive paciente assim, que eu tive que ser categórica, devido ao quadro e à gravidade. Não adiantava assim abrir mão, de vez em quando você pode, não. Ou abstém-se para ficar bom e depois, né, mantém. Ou então esquece, aguenta as consequências para o resto da vida. Entendeu? É, isso aí, isso aí. Pois é, eu ainda estou na luta dos derivados, mas eu vou chegar lá, se Deus quiser. Deixa só o Eduardo falar, porque o Eduardo está na fila. Pode falar, Eduardo. Oi, Eduardo. Aham. Uhum. Sim, sim. Sei, sei. Quando eu faço uso do leite de soja, eu faço sem sabor, para isso vocês verem, eu até gosto. Eu não tô com muitos problemas ainda em relação a isso. Eu gosto, eu gosto. É, é. Então você tá bem já na área, você tá ajudando o planeta, viu? Você já tá. Eu gosto. Pois é. É o que eu disse, se a gente conseguir diminuir, a gente já está ajudando o planeta. A gente tem que fazer com naturalidade, né? O mais natural que a gente puder, né? Sem, sem forçar. Mais ou menos, tá? Com relação à poluição, não. Com relação à poluição, não. Eu sei, pois é. É, sim, um dia nós não vamos comer nem isso, nem os vegetais, mas a gente está longe dessa realidade, né? A massa botou sem legumes não tem nervo. Aqui, deixa eu só fazer uma polêmica aqui rapidamente e uma informação.
A Márcia Balter botou assim: legumes não têm nervos, mas não significa que planta não tem sensibilidade. Ela tem uma sensibilidade primitiva chamada irritabilidade. O que que é irritabilidade? A irritabilidade você não diferencia dor de calor, de frio, de pressão. Você não sabe fazer essa diferenciação, mas você sente, né? Então, só quero deixar isso claro, que dá a impressão que as plantas não sentem nada, eu posso mordê-las, elas sentem sim, tá? Só para deixar vocês assustados, tá? Mas isso é uma das primeiras aulas de neurologia que a gente tem na faculdade, é aprender isso, quando a gente vai aprender neurologia. Vamos lá, Mirza, pode falar. Uhum, uhum. Isso aí. É mais caro, isso aí. Isso aí. Do leite. Isso aí. Isso aí. É isso, é isso mesmo. O leite ele forma muco, né? E o muco ele vai facilitar os processos desculpa, inflamatórios, tá? Isso aí, isso aí, isso aí, é isso aí. Vamos lá, agora é o Ricardo que tá ali com a mão levantada um tempão e a gente não deu chance ainda aí. Vai lá, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Isso, isso. É, nós estamos muito comilões, né? E eu pergunto, será que a gente precisa de tudo que a gente come? Ou será que a gente come por ânsia? A gente come por desequilíbrios internos, né? Eu vi também essa reportagem, é bom que você deixou ali. Eu vou ver se eu vou passar o mouse nela para copiar e depois botar lá no grupo nosso. Deixa eu passar aqui para copiar. Isso. Aí depois eu vou postar lá no nosso grupo para gente. Já vou botar aqui lá para gente depois poder. Para gente depois, quem quiser ver, eu também vi. Eu sigo o André Trigueiro no Instagram. Eu não consegui ver tudo, ler tudo até o final, mas eu consegui ver bastante coisa. E é isso. Vocês vão dando a contribuição. Veja bem, aqui a intenção na aula não é desprezar as pessoas, colocar as pessoas à parte. Ah, quem come carne é pecaminoso, é menos evoluído. Nada disso, gente. Isso aqui é uma conscientização que a gente poderia já começar a fazer isso na nossa vida para a gente poder conservar o nosso planeta, melhorar a nossa condição vibratória, nossa condição de saúde. Não sei se vocês veem, a gente nunca teve tanto câncer como está tendo agora. É só a gente olhar para a família da gente, tem sempre um caso, dois, três de câncer.
Então, o câncer também vem desses desequilíbrios alimentares, além das intempéries emocionais nossas, né? Então é hora da gente repensar o nosso caminho, por favor, né? Vamos repensar. Desculpa, Ricardo, eu te interrompi, você queria... Sim, em geral. Isso aí, eu também concordo com você. Acho que a gente come mais do que precisa. E aí vem as doenças cardíacas, vem as doenças respiratórias, doenças renais, a obesidade, o colesterol alto, a hipertensão, o fator diabético. Então, assim, tá na hora da gente refazer. A gente quer viver nessa vida inteira? Eu acho que não. Eu acho que a gente não quer viver melhor, né? Obrigada a você, Ricardo. Só para a gente terminar ali, vamos lá. Cada grão de trigo é uma benção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta de nitrogênio indispensáveis ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Quer dizer, a gente encontra tudo na natureza que precisa para ficar com saúde, né? Para a gente se refazer, equilibrar e ficar com saúde. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1.000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. Ainda, mas nós vamos conseguir chegar lá. Bom, isso aqui foi só eu vou deixar nos slides para vocês a importância do nitrogênio no nosso organismo, a síntese de proteínas, as coisas que a gente precisa, são informações técnicas, tá? Só botei ali para quem quiser depois, que não tiver conhecimento, olhar tudo, botei, vou deixar nos slides, tá? E aí colocações de aniceto de novo, né? E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-los a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem o concurso do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido no local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhe é devido. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliamos sempre. E é isso que está a nossa aula, a gente não está condenando, tá? A gente está esclarecendo. Finalmente ele coloca: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados, que somos nós, espíritos imortais. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Tá? Vamos lá? Enfim, eu vou deixar lá também para vocês, já botei esse link do Instagram do André Trigueiro. E é isso, né? A gente tem que se conscientizando e tentando fazer a nossa parte, tá? Vamos lá. Bom, aí agora a gente está antes da reunião. Antes da reunião, na casa da Dona Isabel. Lembra como é que vai prosseguir? E aí vamos fazer várias colocações aí, bastante interessante o capítulo.
Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficiente, eu vou começar um pouco esse capítulo, tá, gente? Para a gente dar uma andada até a próxima aula. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples, ou seja, uma reunião numa casa espírita, não importa se pública, se mediúnica ou desobsessão, não importa. Não é um trabalho fácil e a gente vai ver isso hoje nesse capítulo. Trabalho esse que vocês vão perguntar, mas por que a gente já sabe disso? Por que a gente está falando isso? Porque a gente deveria cooperar, sempre. Nós, como trabalhadores da casa espírita, nós deveríamos sempre adentrar a casa espíritas preparados para o trabalho, preparados para ajudar a espiritualidade, preparados para auxiliar aqueles que chegam na casa espírita, que muitas vezes chegam com feridas imensas internas para resolver. Então, a gente vai ver hoje essa realização desses trabalhos espirituais, quanta coisa precisa ser feita para quando a gente chega, por exemplo, lá na nossa casa de Oswaldo Cruz, uma psicosfera está uma maravilha, né? Mas está uma maravilha por quê? Porque houve um trabalho imenso que a espiritualidade fez. E que nós poderíamos dar nossa contribuição, mas que a gente às vezes não dá. Fica falando qualquer conversa, joga a conversa fora, e etc, etc. E ele continua. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço, com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Então, quando a gente vai para a casa espírita mais harmonizado, a gente ajuda muito a espiritualidade a manter aquela psicosfera e até mesmo a melhorá-la. Agora, quando a gente vai de qualquer maneira para a casa espírita, veja bem, a gente não se torna um trabalhador, a gente se torna um elemento que vai destoar no ambiente, ou seja, mais um para destoar o ambiente. Então, muitas vezes a gente está por fora escrito assim, trabalhador da casa espírita, mas em verdade a gente está perturbando mais, desarmonizando mais o ambiente do que ajudando a trabalhar. Isso é uma coisa que só a gente pode fazer a avaliação. Ninguém pode avaliar isso por nós. Como é que a gente chega na casa espírita? Né? Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno, ou seja, a espiritualidade não perde tempo com trabalhadores que não estão nem aí. Então, uma casa onde tem vários trabalhadores que não se preparam, a espiritualidade tenta por um tempo, agora depois ela deixa esses trabalhadores entregues à própria infantilidade deles. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Então, entenda, quando a gente vai para a casa espírita e a gente não está harmonizado e imbuído de bons sentimentos de trabalho, quando a gente adentra um trabalho dentro da casa espírita e não leva a sério, a gente acaba ficando à mercê. E a gente acaba também deixando, às vezes, uma brecha de proteção na própria casa espírita que a gente frequenta. Então, é brecha para nós e é brecha para um grupo de trabalhos. E é isso que a gente precisa pensar. É muito comum, eu já trabalhei muito em sala de aplicar passe, aliás, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, é dar passe. E às vezes a gente vê, eu não vou citar nomes de A, B ou C, porque eu venho também de outras casas, eu não venho só de Oswaldo Cruz, então vocês nunca vão saber de que casa eu estou falando ou de que situação foi. Mas eu já trabalhei em casas espíritas, em salas de aplicação de passe, em que a gente às vezes sabe que o trabalhador entra completamente despreparado para o trabalho. Às vezes até usando de alcoólicos no dia anterior. A gente às vezes sabe, mas a gente não pode, a gente não está ali para proibir as pessoas estudam para ter conscientização. Né? A espiritualidade ajuda? Uma, duas vezes, depois a espiritualidade começa a deixar o trabalhador passar mal dentro da sala de passe, aí ele se sente mal, precisa de ajuda. E depois, por fim, se isso prossegue, toda a câmara de passe depois pode, por exemplo, ser ressentida por aquele trabalhador, por um único trabalhador às vezes, que entrou descompensado, despreparado, invigilante, até que ela deixa
um trabalho, um agrupamento todo, experimentar as próprias irresponsabilidades. Então, veja bem, quando a gente vai para a casa espírita, vai fazer um trabalho, não importa se é dar o copinho de água fluídica, se é trabalhar na câmara de passe, se é trabalhar, né, na mesa mediúnica, na mesa de desobsessão, no tratamento espiritual, a gente tem que ir preparado de verdade. Não é mais ou menos preparado. É se preparando de verdade para um trabalho em questão. Porque senão a gente pode se prejudicar e prejudicar a todo um agrupamento de trabalhos. Onde se reúnam almas levianas, aí está igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Então, veja bem, se a gente vai e dá tudo da gente, a gente vai estar sempre resguardado. Agora, se a gente vai sempre achando que a espiritualidade tem que compensar as nossas descompensações, um dia pode não dar certo. No livro dos Médiuns, é obra básica, Allan Kardec, capítulo 29, ele vai falar das reuniões espíritas que nós praticamos. Ele fala assim: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros e formam como que um fez. Ora, este fez tanto mais força terá quanto mais homogêneo for. Se houver compreendido bem o que foi dito sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Então, quando a gente adentra para um trabalho dentro da casa espírita, a gente, naquele instante, a gente é um ser coletivo, a gente é um somatório de forças. Então, pensa bem, se entra uma pessoa que não está somando, mas ela está diminuindo, a gente pode colocar em risco toda uma reunião, por incrível que pareça. Então, Kardec já colocou ali para a gente, no Livro dos Médiuns, que uma reunião, qualquer trabalho mediúnico, a gente deve estar coeso nos pensamentos, coeso nos objetivos de autoconhecimento e reforma íntima, coeso em buscar harmonização, em buscar preparar-se para o trabalho, coeso em tudo. Sempre. Seja que trabalho for. Como eu falei para vocês, não importa se eu vou na casa espírita e acho que o meu trabalho não tem valor. Que tem gente que acha que dar água fluídica para os outros não tem. É um trabalho assim. Qualquer um pode fazer. Vocês me desculpem. Da água fluídica, a pessoa pega o copinho de água e está lá pensando: ai, quando eu chegar em casa, meu marido vai ver só o que eu vou falar com ele, isso, aquilo outro. Quer dizer, o que ela fez com aquele copinho d'água? Depositou toda a energia de raiva dela que ela estava do marido, porque a água é uma coisa altamente magnetizável, né? Ela acabou de impregnar aquele copinho, né? Estou dando um exemplo idiota, né? Mas uma coisa que pode acontecer. Ela acabou de impregnar aquela água de todos os pensamentos desequilibrados para ela e ofereceu para outra pessoa. Olha que beleza, né? Naquilo que parece um trabalho tão despretensioso, tão sem importância, às vezes tem uma importância imensa. Tem gente que acha que ficar na recepção lá da casa espírita, recebendo as pessoas que estão chegando, é um trabalho como outro qualquer. Mas, gente, isso é um trabalho maravilhoso, né? Porque quando uma pessoa chega, às vezes ela está mal toda a vida dela está pelo avesso. É um sorriso que ela recebe, uma palavra de esperança que ela recebe, muda todo o contexto dela. Agora você já recebe uma pessoa surumbática e macambúzia, ou de mau humor. Boa noite, quase que rosnando. Você pensa bem, que coisa desagradável. Então, não existe trabalho que não tenha importância. Todos os trabalhos, eles são importantes. A Regina está colocando assim: isso fazemos com o nosso copo de água também. É verdade. Quando a gente vai tomar o copo de água na nossa casa, seja onde for, se a gente está com aquela energia toda destoante, a gente joga para o copo d'água, para o alimento que a gente está preparando para depois servir para todo mundo. A vida é essa, né? E depois disso faço com tanto amor, depende.
Depende, né? As reuniões espíritas foram classificadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns como frívolas, experimentais e instrutivas. Então, assim, eu coloquei isso também no slide para a gente ter noção. Gente, reunião frívola precisa, né? Vou deixar para vocês lerem. Se uma reunião já é frívola, quem que ela vai atrair? Espíritos da mesma natureza. Espíritos que querem ter notícias, se vão casar, se não vão casar, se vão ficar empregados, se estão desempregados, se vão ganhar dinheiro, se vão perder dinheiro. E vai por aí afora o tipo de reunião, né? A Patrícia botando assim no chat. Em falar em tarefa, nossa casa está precisando de tarefeiros para o acolhimento. Ai, quem puder. A Edith vai participar. Isso aí, Edith, sempre sorrindo. Sorria, você está sendo filmado, por Deus, isso é que é triste. Que dá para ver dentro e fora. Mas então, as reuniões têm a característica. Então imagina, se a gente se reúne e não se reúne com um propósito verdadeiramente sincero, está vestindo as máscaras da hipocrisia, que tipo de reunião vai ser essa? Uma reunião hipócrita que vai atrair o quê? Espíritos da mesma forma, hipócritas. Então é hora da gente decantar a nossa vida, decantar os nossos sentimentos. As reuniões experimentais foram assim classificadas por Kardec porque elas têm particularmente por objetivo a produção das manifestações físicas. E manifestações físicas, gente, não pode mesmo ter elemento distoante, porque naquela hora, vocês sabem, vai ser fornecido ectoplasma, poderá prejudicar o médium e poderá, por conseguinte, também materializar. Hoje não tem mais isso, né? Mas materializar, por exemplo, coisas horríveis que vão retratar o pensamento e a emoção daqueles que estão participando daquela reunião. Mas, de qualquer forma, se hoje a gente não tem mais reuniões de manifestações físicas, porque os médios de efeitos físicos diminuíram muito e os que existem hoje são só para a produção de fenômenos de cura e não mais para materialização, a gente tem que entender que a gente vai dar passe, a gente está trabalhando com fluido, com fluido vital. Então a gente está tentando dar o melhor da gente naquela hora, né? Eu, quando dou curso de passe, eu falo assim para o pessoal, gente, vocês sabem por que não se deve comer passe, não se deve comer carne e depois aplicar passe? Aí todo mundo fala, gente, não é porque é pecado, não, é porque a carne é um alimento muito pesado. Você leva um tempão para digerir carne. O carne que você comeu hoje, amanhã você ainda não acabou de digerir, não sei se vocês sabem disso. Então, como é que você vai dar alguma coisa se você está gastando o teu fluido vital para queimar a carne que está no teu corpo? Não vai dar nada. Você está gastando para queimar, para digerir, para metabolizar aquela carne. Então, sabe, é uma lógica. Depois a gente pode pegar essa lógica e ampliar, mas a lógica inicial é essa. A lógica inicial é essa. Você não tem nada para dar. Isso é só uma lógica inicial. Tem mais coisa, não é só isso, mas é uma lógica inicial. Continua Kardec. Li num livro de estudos que os fluidos são negros. Sim, em geral, sim. Esses fluidos de carne, geralmente eles têm uma coloração mais escura, até porque demoram muito a serem digeridos, né? E Kardec continua, para muitas pessoas são um espetáculo mais curioso que instrutivo. Então, muitas vezes os fenômenos mediúnicos representam para as pessoas só espetáculo. Mas fenômeno mediúnico significa responsabilidade de quem produz e responsabilidade de quem recebe. Mas a gente ainda olha, né, querendo ver fenômenos. É triste, né? E eu vou deixar para vocês acabarem de ler o resto, tá? Reuniões instrutivas têm caráter sério, de instruir, de ensinar. São as nossas reuniões hoje, as instrutivas, correspondem às nossas reuniões de estudos, as reuniões de desenvolvimento da mediunidade, correspondem a esse tipo de reuniões a que Kardec estava se referindo no século XIX. Então, eu quero que vocês leiam também, não vou ler isso aqui é curiosidade para vocês aperfeiçoarem os ensinamentos dessa noite, né?
E aí o Aniceto vai estar falando para a gente da proteção vibratória, que é realizada antes das reuniões de uma casa espírita. Não é só as reuniões mediúnicas, mas também as reuniões públicas que nós frequentamos. Então ele coloca assim: continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala, de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto vem em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso: estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidos aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. E isso ocorre também nas nossas reuniões públicas, que muitos dos obsessores nossos, às vezes, podem ficar retidos lá fora, para permitir que a gente entre, possa absorver os conhecimentos e fazer as devidas alterações no nosso comportamento. Então, toda reunião, não importa na casa espírita, se é uma reunião mediúnica ou de desobsessão ou de cura, de tratamento espiritual, tem proteção vibratória. Todas elas têm proteção vibratória. Já os sacerdotes do Antigo Egito, quem quiser saber mais sobre quem foram os egípcios, esses sacerdotes, leia um livro A Caminho da Luz. Emmanuel vai dizer para a gente, né? Vai falar sobre os capelinos, vai falar sobre esse agrupamento de capelinos, o quanto eles trabalharam muito com as questões pós-morte, mediunidade, etc. e tal. Vou despertar curiosidade, mas não vou dar mastigado. Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que, para atingir determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos de nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Esse núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não esqueçamos. Então, toda reunião da Casa Espírita, mesmo a pública, precisa ser preparada fluidicamente para receber aqueles que vão vir em sofrimentos, em processos obsessivos, em processos dos mais variados problemas que entram dentro de uma casa espírita, problemas físicos, emocionais e espirituais. Essas reuniões são preparadas fluidicamente para poder ajudar no tratamento de todos aqueles que se encontram enfermos em um desses níveis, ou o físico, ou o psicológico, ou o espiritual. E nós podemos contribuir com isso daí. Vamos continuar. Finalidade do trabalho. Lá deles, da casa da Dona Isabel. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderíamos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Então, na casa da Isabel não se faz sessão de desobsessão, porque na sessão de desobsessão vem entidades deliberadamente perversas. Na casa dela vão ser sofredores que receberão o evangelho, se instruirão porque eles desejam já a renovação, mas não sabem como eles vão fazer, tá? É diferente. Deixa eu ver se nossa aula já está no fim. Eu vou parar ali, vai faltar 2 slides, que é ideia de enfermidade, que eu acho que vale a pena a gente explorar isso para a próxima aula, tá bom? Aí na próxima aula eu vou congelar aqui, vou falar um pouquinho sobre esse slide daí para frente, tá? Só para não ficar uma coisa corrida. E eu já vou botar esses slides lá no nosso grupo para vocês poderem acionar e ler um pouquinho, tá? E procurar as informações dos livros dos médicos, tá? Bom, eu vou fazer a prece nossa inicial, rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, o mais querido, governador desse planeta, nosso irmão maior, aos nossos mentores, com tanto amor, com tanto carinho, nos protegem, nos envolvem, para que possamos fazer as nossas devidas transformações. Muito mais fácil é com toda essa ajuda. E ai de nós se não recebêssemos todas essas ajudas que nós recebemos todos os dias.
a nossa vida seria com certeza muito mais difícil. Mas agradecemos todo esse auxílio que vem do alto, essas boas vibrações, esses ensinamentos deixados por Allan Kardec, pelas obras subsidiárias através de Chico Xavier, ao André Luiz, espírito, que escreveu tantas coisas importantes sobre o mundo espiritual para nós, nos conscientizando, nos ajudando, nos amparando, reforçando a nossa força, a nossa fé, a nossa coragem. Nós só temos motivos, Senhor, para te agradecer. Mas também oramos nesse instante por todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos e que são motivos das nossas preocupações. Que eles também possam ser amparados e envolvidos. Rogamos também pelo nosso planeta Terra, em todos os pontos, onde ainda houver dores, trevas e dúvidas, que a nossa prece possa contribuir para que esse mal possa ser transformado e transmutado. Gratidão a tudo, que essa paz e esse amor prossigam entre todos nós durante toda essa semana. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma noite de paz e luz para todo mundo.